Olá, nesse vídeo eu gostaria de demonstrar para vocês as enormes diferenças entre o controle financeiro e o planejamento financeiro. Meu nome é Fernando Savioli e eu sou planejador financeiro. Tenho mais de 20 anos de experiência em finanças e investimentos, adquirida num relevante fundo de pensão de São Paulo, um tipo de organização que requer um grande conjunto de conhecimentos financeiros para administrar os seus compromissos de curto, médio, longo e longuíssimo prazos. E é esse conhecimento que eu utilizo na construção do planejamento financeiro dos meus clientes, que são tanto indivíduos quanto famílias e também empresas. Tendo como referência o hoje, o controle financeiro sempre se refere ao passado. Você verifica o valor que você recebeu naquele período, lista tudo o que você gastou no mesmo período, classifica cada gasto em categorias de gasto e descobre quanto gastou em cada uma dessas categorias e, por consequência, descobre o resultado, o saldo, se sobrou dinheiro ou se faltou dinheiro. Apesar de importante, o controle financeiro não consegue sozinho mudar a nossa situação. Por quê? Porque tudo já aconteceu, você não tem mais ação nenhuma sobre isso. Mas ele é o ponto de partida para alterar uma situação que não te agrada e transformá-la. Já o planejamento financeiro se refere ao futuro, do hoje para o futuro. Ou seja, você parte das informações que você obteve no controle, determina quais são os seus objetivos, os seus sonhos, os seus projetos, mas o detalhe aqui não é apenas aquela vontade, e sim determinar esses objetivos, sonhos e projetos com valores e prazos para que eles se concretizem na sua vida. Com isso, você consegue estabelecer o custo do seu estilo de vida. E com isso, passa a ser possível estimar qual é o valor que você vai consumir ao longo de toda a sua vida, deste momento até o final da sua expectativa de vida. Agora é possível enxergar o ponto onde você está e aonde você quer chegar, e definir metas para que isso se torne realidade, repriorizando e redimensionando gastos e se tornando o protagonista das suas finanças pessoais. Porque agora você tem um plano estruturado, partindo do ponto onde você está para chegar ao ponto onde você almeja. E, através dessa ferramenta de planejamento, você consegue identificar com antecedência suficiente todas as restrições, todos os obstáculos aos seus objetivos. E vai ter tempo para imaginar como é que você resolve essas situações, como é que você se desvencilha desses problemas e contorná-los e superá-los. Vamos ver como funcionam na prática o controle financeiro e o planejamento financeiro, começando pelo controle financeiro. Partindo do mês atual, deduzimos do valor bruto que recebemos os impostos sobre a renda que pagamos. Com isso, chegamos no valor líquido, o disponível que nós temos a gastar, né? O recebimento bruto menos os impostos. Depois, nossa tarefa é descobrir o valor das despesas, o valor total das nossas despesas. E aí, começamos a listar os valores que gastamos por classe de despesas, né? Então, por exemplo, despesas com moradia. Listamos o quanto gastamos com a prestação, com o IPTU, água, luz, pacote de internet e TV a cabo, e somando todos esses valores, descobrimos qual é o valor que despendemos com a categoria moradia. Fazemos isso para todas as outras nossas despesas. São várias categorias, eu não vou listar todas aqui, isso é apenas um exemplo. Mas descobrimos o valor que gastamos com o transporte, saúde, lazer, quando terminamos, quando tivermos classificado todos os nossos gastos, agora temos condições de descobrir qual é o valor da nossa despesa,
que é simplesmente a soma de todos os valores dos subtotais das categorias. Agora que descobrimos o valor do nosso recebimento líquido e descobrimos o valor das nossas despesas, conseguimos calcular o resultado do nosso mês, que é basicamente o nosso recebimento líquido menos as despesas. E como o exemplo aqui são pessoas que fazem controle financeiro, então a pessoa já tem o hábito de fazer isso, então tinha isso para o mês anterior e para o mês anterior. Note que tudo aqui está no passado, como eu disse antes. Anotamos o que recebemos, anotamos o que gastamos e chegamos à conclusão se sobrou alguma coisa ou se faltou alguma coisa. Ou seja, não é possível alterar mais nada dessa realidade. E como funciona o planejamento financeiro? No planejamento financeiro, partindo do que estimamos que vamos receber líquido, primeiro nós cuidamos de contratar proteções para nós e para a nossa família, para as pessoas que nós amamos e que dependem financeiramente de nós. Isso começa por uma pólice de seguro. Qual é a função do seguro de vida no planejamento financeiro? Essencial. É ele que protege você, no caso de uma invalidez temporária ou permanente, ou a sua família, no caso de uma morte prematura sua, dessa perda de receita, e eu até oferecendo um patrimônio financeiro para que essa família se reorganize na sua falta. Um plano de saúde para que você tenha um tratamento digno para se restabelecer de uma doença quando ela ocorre, e dos seguros dos seus bens, aqueles que são mais importantes na constituição do seu patrimônio. Feito isso, você precisa também cuidar da formação das suas reservas. Primeiro, uma reserva de emergência. A reserva de emergência tem o objetivo de nos proteger daqueles imprevistos que acontecem às vezes. Se você tem uma receita mais fixa, de 3 a 6 meses do valor das suas despesas é um valor ok para compor essa sua reserva de emergência. Agora, se sua receita tem uma característica mais variável, ou se você já é um profissional com uma idade um pouco mais avançada, o ideal é que essa reserva de emergência tenha algo em torno de 6 a 12 meses do valor das suas despesas. Esses valores vão dar tempo para você se reorganizar no caso de uma redução das suas despesas ou de um desemprego. Ou seja, primeiro você cuidou de você, da sua família, no presente e no futuro. Agora, você vai adequar o valor das suas despesas à diferença entre o que você recebe, menos o que você investe nas suas proteções e menos o valor que você usa para formar suas receitas. Ou seja, você vai adequar o tamanho das suas despesas à sua realidade financeira depois de ter cuidado do mais importante, você e sua família. Dessa forma, agora a dinâmica da formação do resultado é diferente, a ordem é diferente. Agora, antes de passarmos para o planejamento financeiro efetivamente, dê uma olhada nas suas despesas e dê essa olhada de uma forma crítica, ou seja, entenda quais das suas despesas têm uma prioridade baixa, quais delas têm uma prioridade média e quais delas têm uma prioridade alta. Por quê? Porque quando você for fazer o seu planejamento, é mais efetivo começar os cortes, se eles forem necessários, pelas despesas de baixa prioridade, por um motivo simples. Não é aí que você vai sacrificar as coisas importantes, os prazeres seus e da sua família. Se você tentar fazer uma repriorização, começando por despesas de alta prioridade, provavelmente você vai estar aumentando a chance de descumprir esse planejamento e até rapidamente. Então, começar os cortes pelas despesas de baixa e média prioridade aumenta a efetividade e
aumenta a chance de você se manter dentro do seu plano financeiro. Você classificou todas as suas despesas. Agora, vamos dar uma olhada na característica dessas despesas, ou seja, se é uma despesa obrigatória, ou seja, você não tem ação sobre o valor dessa despesa, geralmente impostos, se é uma despesa fixa, quer dizer, você já acorda no dia 1º do mês devendo aquele valor, e as despesas variáveis, ou seja, conforme o seu uso determina o valor que você vai pagar daquela categoria de despesa, né? Classifique também dessa forma as suas despesas, para você ter um entendimento amplo das suas despesas e, mais que isso, você sabe por que você gasta por que você faz cada uma dessas despesas e sabe qual é a importância delas para você e para a sua família. Depois disso, baseado no seu controle financeiro, a gente começa a fazer as previsões de quanto vai ser recebido e quanto vai ser gasto ao longo desse seu primeiro ano de planejamento. É aqui que você vai estabelecer as suas metas, aplicar esse novo entendimento que você tem em relação às suas despesas e também prever os valores que você vai investir nas suas proteções e na formação das suas reservas. E você vai fazer isso para o primeiro ano, depois vai fazer isso para o próximo ano e para o próximo ano, até que você atinja a sua liberdade financeira, ou seja, aquele ponto onde você já formou um patrimônio suficiente que o rendimento dele seja suficiente para pagar todas as suas despesas daquele momento até o final da sua expectativa de vida. Mas é importante você continuar fazendo as suas previsões até o final da sua expectativa de vida. Terminado o planejamento financeiro, agora você lança a mão do seu controle financeiro para entender o quão dentro do plano, quão dentro das suas estimativas, das suas metas você está seguindo. O importante é que você tenha em mente que a nossa realidade financeira se altera ao longo do tempo. Os filhos crescem, os filhos casam, nossa receita diminui, a nossa receita aumenta, as características que a gente considera importante em termos de finanças se altera ao longo do tempo. Por isso, é importante que você revisite de tempos em tempos o seu planejamento financeiro e adeque e o readeque essa nova realidade que você está experimentando e continue acompanhando esses planos para entender o quanto você está desviando e traga o seu plano de volta para a rota que você tinha planejado antes. Assim, você consegue aumentar a chance de você ter sucesso financeiro e conseguir atingir os seus objetivos. Gostou do que você viu, mas achou tudo muito complicado? Você gostaria de ajuda para se planejar financeiramente? Então entre em contato comigo. Essa nossa primeira conversa não tem nenhum custo e não gera nenhum tipo de compromisso para você. Eu vou te apresentar a minha proposta de trabalho e, se você gostar, a gente segue em frente. Se não, vai ter sido um grande prazer ter conversado com você. Essas são as formas de você entrar em contato comigo. Eu estou esperando o seu contato.